A China não é a Rússia, Taiwan não é a Ucrânia. O que pode acontecer se realmente houver uma intervenção da China em Taiwan? A reanexação da ilha. O que pode acontecer? Vai ter uma interferência direta dos Estados Unidos? O que a gente pode conversar sobre isso? As diferenças entre Taiwan e Ucrânia. Ucrânia, país europeu com mais de 40 milhões de habitantes, 48 milhões. O Taiwan tem cerca de 24 milhões, tem metade dos habitantes que tem na Ucrânia. A economia de Taiwan é muito superior à economia da Ucrânia. O aparato técnico bélico de Taiwan, da ilha, é muito superior ao que tinha na Ucrânia, mesmo com toda a manutenção e fornecimento de equipamento por parte da OTAN, né, do Ocidente, para o país europeu. Rússia e China. Então, China não é Rússia. Quais são os paralelos que podemos traçar aqui? Será que as mesmas intervenções ou as mesmas sanções devido a uma possível invasão da China em Taiwan, será que as mesmas sanções que a Rússia sofreu teriam o mesmo impacto com a economia chinesa? Será que essa é a intenção do Xi? Será que esse é o plano da China? A China hoje é o maior país comercial do mundo em termos de exportação e importação. É o maior importador do mundo de commodities, é o maior importador de petróleo, para você ter noção, o maior importador do mundo. 10 dos grandes bancos do mundo, 4 são da China, são bancos do governo. Tem relações diplomáticas e comerciais com o mundo inteiro. É o grande importador de carne, de frango do Brasil, de minério de ferro do Brasil, importador agrícola também, compra 2, 3 safras, né, de soja do Brasil, etc. O que significaria, não só referente ao Brasil, mas ao Ocidente, se ele invadisse Taiwan, declarasse guerra a Taiwan, como que seriam as sanções? Né? Bom, vamos lá, vamos conversar, traçar paralelos aqui. Esse vídeo vai te dar um norte sobre essa questão tão sensível envolvendo China e Taiwan. Lembrando então, nosso tema é China não é Rússia, Taiwan não é a Ucrânia. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos pensar aqui uma coisa. Primeiro, Taiwan já vem há muito tempo comprando equipamento militar de alta precisão, equipamento muito bem desenvolvido, comprando dos Estados Unidos e gastando bilhões de dólares, fazendo girar a engrenagem da indústria bélica. Compra muito dos Estados Unidos e da França, dos aliados ocidentais. Então a primeira coisa que precisamos destacar é que Taiwan não é uma ilha desguarnecida, né, e mesmo a China, estando ali na parte mais estreita do Estreito de Taiwan, das águas, né, que margeiam a ilha de Taiwan, se eu não me engano, posso estar equivocado desse número, que são muitos dados, mas a parte mais estreita envolvendo entre os dois limites ali territoriais entre China e Taiwan, tem mais de 190 quilômetros, mais de 180 quilômetros. Então não é tão fácil assim para a China acessar as águas de Taiwan, invadir o território de Taiwan através do estreito, né, das águas. Porém, a China já vem há muito tempo posicionando ogivas, né, no seu território, direcionadas para Taiwan. Do mesmo modo, Taiwan tem um sistema de bateria antiaérea, tem um sistema de defesa, tem um escudo de defesa que foi importado, está sendo importado, já com uma certa frequência. Então, do ponto de vista bélico, nós sabemos que o efetivo militar da China, assim como o efetivo militar da Rússia em relação à Ucrânia, é muito superior, né? O exército chinês por terra é infinitamente superior ao exército taiwanês. Então, se fosse por terra, a China teria uma vantagem. Mas como é questão água e tem uma distância ali no estreito de mais de 180, mais de 190 quilômetros de distância, mesmo com disparos, ainda assim as resistências seriam muito grandes. Então a primeira coisa que a gente comenta, Taiwan não é Ucrânia e Taiwan não está desguarnecido. Vamos lá. Lembrando a você o seguinte, como é questão de demografia, em termos de população. Olha, se você pensar que Ucrânia tem mais ou menos 77% da sua população é de ucranianos, 20% de russos. Taiwan não, Taiwan tem cerca de 90% de chinês Han e 10% de indígenas, vamos colocar assim a origem de sua população. A China adotou uma estratégia há muito tempo, de longa data, que é uma estratégia de aproximação comercial e cultural. A China entendendo que faria uso do manual de Sun Tzu, de ganhar sem lutar. Como é que seria isso? Traçando grandes paralelos e trocas comerciais e culturais entre taiwaneses e chineses.
Quer dizer, você tem intercâmbio aí de tecnologia, você tem intercâmbio, né, de diplomacia, fluxo de pessoas, etc. Então, há muito tempo, a China vem usando uma estratégia muito clara de tentar influenciar como o taiwanês se identifica, só que isso sai pela culatra, porque Taiwan lançou, inclusive, uma identidade taiwanesa, 100% taiwanesa. Tanto que os cidadãos de Taiwan têm uma identidade e eles traçaram um mapa demográfico que, isso já teve dado importante falando sobre isso, que os taiwaneses não se identificam com os chineses. Então a estratégia da China de influenciar a visão do taiwanês com o chinês não deu certo, de sincronizar os povos e aí tornar culturalmente mais aceitável a anexação, sem necessariamente ter que lutar. Então, essa questão aí do taiwanês querer ter uma identificação, assim como lá na Ucrânia mais de 20% da população se identifica como povo russo, né, e fala russo, Taiwan não. Embora a China tenha tentado isso com muita frequência, com esse instrumento cultural e até comercial. Uma coisa importante eu preciso falar para vocês aqui é o seguinte: se houver uma intervenção militar da China em Taiwan, automaticamente entendemos que o Ocidente precisa reagir, o Ocidente vai reagir, embora não haja uma declaração formal, a não ser a atabalhoada do presidente dos Estados Unidos, dizendo nós não vamos aceitar, nós responderemos, e logo segundos depois, a Casa Branca tem que vir a público emitir uma nota dizendo não é bem assim, nós não vamos intervir em nada, dado o tema ser tão sensível e o que isso representaria. Porque é o seguinte, nós estamos falando hoje de um PIB que representa 76% de 2021 para cá, a China tem 76% do PIB dos Estados Unidos, é a segunda maior economia do mundo. A Rússia, para você ter noção, tem 10% do PIB dos Estados Unidos, que é a primeira economia. Então, envolver a China e Taiwan em um conflito, será que os Estados Unidos e os seus parceiros ocidentais, né, a OTAN, a Aliança Ocidental, ou a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, iriam impor sanções à economia chinesa como impuseram à economia russa? Há uma grande diferença aqui, porque a economia russa vive basicamente de energia, produção de energia, gás e petróleo, além de ouro, além de minérios, além também de subsídios para a agricultura, né? Mas a economia chinesa não. Desde a década de 90, início da década de 90, com a abertura econômica, os globalistas produziram esse milagre econômico chinês, produziram essa China que você conhece. E a China, na estratégia do Xi Jinping, a estratégia dele é justamente tornar essa China rejuvenescida, forte economicamente e ser a potência, né, do mundo moderno, a potência da Ásia, como já foi na antiguidade. E acabar, então, com aquela visão da China humilhada historicamente. Então, essa questão da economia chinesa importar e exportar demais, ter parcerias no mundo inteiro, o mundo depende hoje da economia da China e a China depende das commodities do mundo, depende do comércio mundial. Isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Se tem sanções para com a China, assim como tiveram para com a Rússia relativamente se manteve, né? Vamos pensar assim. Por quê? A economia, o PIB da Rússia depende da geração de energia. A Europa depende da energia da Rússia. Tanto que agora que estão falando em desligar o Nord Stream 1, parar a operação em alguma turbina ou outra, porque o continente europeu, as potências europeias, Alemanha, França, Itália, dependiam do gás russo. Não é a mesma coisa com a China, a relação é outra. Isso provocaria um impacto na economia global, isso levaria o mundo a mergulhar mesmo num colapso. O mundo iria colapsar, mas a economia chinesa também. E não sei dizer para vocês se o Xi quer isso, eu não sei dizer para vocês se o PCCH quer isso, porque ele sabe muito bem que a economia chinesa depende do Ocidente. Então, se vierem sanções pesadas para com a China, automaticamente isso seria um problema. Há um outro problema envolvendo Taiwan, que não tem nada a ver com a Ucrânia, olha aqui a diferença. Taiwan é um dos maiores produtores do mundo de semicondutores, de chips. Inclusive, os Estados Unidos solicitaram já há um tempo a Taiwan para aumentar a produção, aumentar a oferta de chips, né, de semicondutores. Taiwan é um polo mundial de tecnologia da informação. Então, se tem um conflito envolvendo Taiwan, significa que
um mercado de semicondutores no mundo iria sofrer um problemaço, iria colapsar também. Geraria uma crise global sem precedente. Então veja, se os Estados Unidos e as potências europeias aplicarem sanções para com a China, a economia da China sofre profundamente, mas a economia global também sofre profundamente. Veja, Taiwan está cumprindo um papel muito importante na geopolítica portuária norte-americana. Os Estados Unidos dominam o mar do Pacífico Sul e a China quer ser uma potência de toda aquela região. Então, obviamente, o conflito é entre China e os Estados Unidos. Esse conflito é histórico. Então, os Estados Unidos mantêm Taiwan, assim como mantém Israel no Oriente Médio, por causa da geopolítica portuária. Estreitos importantes, região que inclusive protege o Japão. Taiwan é muito importante para o Japão. Sem Taiwan, o Japão fica desguarnecido, o Japão fica exposto e o Japão também não quer isso. Veja, então são muitos paralelos que fazem a gente pensar o seguinte, olha, é tudo diferente envolvendo esse conflito. China não é Rússia, Taiwan não é Ucrânia. A coisa pode ficar muito feia se isso se desenvolver. Não sei dizer para você o lapso de tempo para essas coisas acontecerem. Só entendo que aconteceria com maior celeridade, com maior velocidade, se houvesse uma carta na manga do Xi, uma carta na manga do PCCH, que fizesse com que os Estados Unidos não se intrometessem nesse conflito nos interesses da grande China, nos interesses na reanexação de Taiwan. Pegando fala do alta patente militar general de Taiwan, que serviu durante 40 anos, e disse, olha, a questão da invasão da ilha, da reanexação por parte da China, é questão de tempo, porque vai acontecer. São fala de generais taiwaneses, da elite taiwanesa. Então, eles mesmos percebem que a China está um interesse cada vez mais alto e cada vez mais real disso acontecer. Tanto que eles estão se preparando para tal. Agora, meus amigos, se isso acontecer e houver ali uma intervenção do Ocidente, coisa que eu imagino que vai acontecer, porque os Estados Unidos perderiam a sua posição nas águas, né, do Mar Meridional, do Estreito de Taiwan, envolveria Japão também, envolveria todo o Pacífico Sul. Obviamente, os Estados Unidos teriam que intervir e o mundo realmente entraria no terceiro conflito mundial e o colapso generalizado estaria envolvido. Eu vejo o seguinte que eu falei para vocês no último vídeo, no trato dessa questão, que realmente é questão de time, de tempo, onde as alianças estão muito bem costuradas, muito bem... os países estão muito bem protegidos ali e o BRICS cumpriria um papel aí, né, de criar esse grande bloco econômico que mesmo com sanções dos outros países, o impacto, o prejuízo não seria tão grande. Não seria entre aspas, porque o mundo entraria numa zona muito obscura, né, muito tenebrosa. Seria realmente um apocalipse que nós poderíamos viver. Lembrando a vocês, de novo, eu concluo o vídeo com a frase que é título e também a introdução. Taiwan não é Ucrânia e China não é Rússia. O buraco é muito mais embaixo e tende a ficar muito feio. Vamos analisar. Aqui a gente não está fazendo exercício de achismo, né, e tampouco de adivinhação. Quando vai ser? Vai ser agora? Não vai ser? Eu não tenho noção desse tempo. Eu só sei que as variantes aí são muito mais delicadas do que aquele país europeu. E por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Por causa de uma questão real, que é países ali, né, que poderiam ser anexados, poderiam entrar na Aliança do Atlântico Norte, na OTAN, que é diferente de Taiwan. Então a questão foi muito mais urgente para a Rússia do que para com China em relação a Taiwan. E o prejuízo que pode ocasionar para a população chinesa, para a economia chinesa, para o projeto, né, o novo imperialismo chinês, com a nova rota da seda, etc., seria catastrófico. Eu vou estar aqui analisando essas informações com você, mas eu queria dar esse panorama geral comparativo para você ter uma leitura correta. Bom, se você gostou, se você achou interessante, se julgou que esse conteúdo é importante, não deixe de comentar e também colocar nos grupos que você faz parte. Um beijo no teu coração, fique firme, vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meu muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.